Esse é o segundo vídeo da série Como Desenvolver o Melhor do Seu Aluno. Você tem um aluno muito difícil de compreender regras e normas? Aquela criança chamada de terrível? Se tem, esse vídeo é pra você. Fique até o final. Eu sou a Thaís Nakamura, professora e coaching, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as crianças terríveis. Quando o assunto é comportamento, normalmente fica muito difícil de falar, porque existem várias teorias, várias opiniões, e nenhuma delas é 100% certa e nenhuma delas é 100% errada. Então, é importante você saber que no vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre as minhas opiniões, sobre as minhas experiências em sala. Então, se de repente funcionar pra você, que ótimo, eu vou ficar muito feliz. Mas é sempre bom a gente continuar procurando, continuar pesquisando. Existem muitas pessoas falando cada vez coisas novas e as gerações estão mudando muito. Então é sempre importante a gente se manter atualizado, se manter informado para atender cada vez melhor os nossos alunos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que comportamentos são sintomas. O comportamento não é a causa, não é o problema. O comportamento é sintoma de alguma coisa que está acontecendo com a criança. Dificilmente você vai ver uma criança chorando sem motivo nenhum. Ela sempre vai ter um motivo pra chorar, sempre vai ter um motivo pra bater, sempre vai ter um motivo pra não querer ficar sentada na sala. É que muitas vezes a gente não acha esse motivo válido, não acha ele importante. Porém, ele é um motivo da criança. Não é nosso, mas é da criança. Sempre tem um motivo. O que acontece muitas vezes é que a criança não consegue explicar o porquê que ela tá tendo um comportamento inadequado. E aí é que entra você, professor. Você é fundamental para poder observar e entender qual que é o gatilho por trás desse comportamento. O que desencadeia esse comportamento na criança. E para isso, eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar nesse processo. E a última dica eu considero uma das mais importantes. Então não esquece, fica até o final desse vídeo. A primeira dica é conversar com a criança. Isso mesmo. Parar e conversar um pouquinho com ela. Principalmente aquelas crianças que falam mais, que falam demais na sala e acaba até atrapalhando um pouquinho o andamento da sala. Normalmente essas crianças elas precisam ser ouvidas, elas precisam que você dê atenção para elas. Eu sei, é difícil na sala com todo o conteúdo que a gente tem que dar. Porém, separar um tempinho para poder conversar com essa criança que tá dando um pouquinho mais de problema de comportamento pode ser fundamental, até para entender o que tá acontecendo, o que tá gerando esse comportamento inadequado dentro da sala. Conversar é sempre uma ótima solução. E sempre conversar sem crítica, sem julgamentos, ouvir de verdade a criança, ouvir e entender, tentar enxergar pelos olhos da criança. A segunda dica é: dê tarefas para a criança. Normalmente essas crianças que são um pouquinho mais agitadas precisam estar sempre fazendo alguma coisa. Então dê pequenas tarefas para ela, nada muito grande. Eu sei que tem o dia do ajudante, que é nesse dia que ela faz as melhores tarefas, aquelas tarefas mais legais. Porém, dê pequenas tarefas diariamente para ela, vê se o comportamento não vai dar uma melhorada. A terceira dica é: fique próximo da criança. Não adianta afastar totalmente de você e deixar longe de você. Muito pelo contrário. Se a criança tá tendo um comportamento que não tá bacana, que não tá legal, ela precisa estar mais próximo de você, até para você poder observar e tentar ajudar da melhor forma possível essa criança. É o que eu disse, só o comportamento não é a solução. Ele geralmente tem uma causa por trás. Então você precisa observar a causa. E como que você vai conseguir observar essa causa estando longe? Isso é impossível. Você precisa estar com ela próximo de você. Não precisa colocar ela no primeiro lugar, mas coloca ali no segundo, terceiro, um lugar onde você tenha bastante visão e até audição para poder escutar o que está acontecendo. Só para vocês terem noção, eu tive um aluno que tinha um comportamento bem difícil na sala e eu precisei ficar bem próxima a ele. Ele muitas vezes jogava o lápis no chão, batia nas crianças, respondia, gritava, atrapalhava a aula e eu precisei colar nessa criança para poder entender o que estava acontecendo. Acabei descobrindo que o comportamento não partia só dele, muito pelo contrário. Ele ouvia algumas crianças e queria reproduzir para poder se encaixar no grupo dessas crianças. Então, olha só, esse é um exemplo muito claro de que o comportamento tem uma causa por dentro. A quarta dica e a mais importante de todas:
não adianta fazer nada disso que eu falei se você não tiver afeto com a criança, se ela não sentir confiança em você, se ela não sentir que você, professor, é alguém seguro para estar junto com ela, é alguém seguro para ela compartilhar com você o que está acontecendo. Crie afeto, crie empatia pelo seu aluno e você vai ver como só isso já pode dar uma melhora muito grande. Essa é uma dica tão importante, mas que muitas vezes fica esquecida. Professor, por favor, crie afeto pelo seu aluno, esteja com ele de verdade. Ele precisa se sentir seguro com você. Se ele se sentir seguro, se ele sentir confiança em você, pode ter certeza que metade do caminho aí já tá feito. Esse vídeo já tá ficando um pouquinho grande, então pro próximo vídeo eu separei pra você as 4 necessidades básicas da criança. E não se engane, não vou falar sobre dormir, comer, nem nada do tipo. São outros tipos de necessidades, mas que são extremamente importantes e que se você conseguir fazer todas elas, você também vai ter uma sala muito mais tranquila. Então não se esquece, curte, compartilha, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e me sigam em todas as redes sociais. Um beijo e tchau!